bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje eu tô aqui com um amigo de longa data, Cauê, que tem uma história linda. E hoje eu convidei o Cauê para participar conosco, para que vocês pudessem ser inspirados por aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. Cauê, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Feliz que você tá aqui hoje. Um amigo de longa data, e eu tô muito feliz de ver tudo que Deus tem feito na sua vida, então seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse e que a partir disso a gente vá conversando um pouco da sua história. Então, meu nome é Cauê, né, tenho 33 anos, sou casado, tenho uma filha de 7 anos, né, casado com a Cíntia, minha filha chama Alice, e que é engraçado, né, falar pra você e falar pra quem não me conhece, né, mas tô aí, tem alguns anos que eu conheci a Deus, né, foi em 2011, quando eu conheci, e de 2011 até agora a data de hoje, eu passei alguns tratamentos Uhum. que só quem é provado mesmo sabe como que Sim. funciona, né? O Cauê, pra quem não sabe, ele estudou comigo, se eu não me engano, foi no primeiro ano do ensino médio, né? Foi no primeiro ano. Acho que, se eu não me engano, foi isso. E de lá pra cá, assim, a gente viveu muitas coisas, né? Obviamente, casei, tive filhos, Cauê também. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, desde o início, como é que foi, até quando a gente se conheceu ali, depois como que foi a construção da sua vida pra você estar hoje aqui sentado nessa mesa conversando com a gente. Então, o início, uma pincelada, né, no início do início, foi quando o meu pai morreu em 2009, Uhum. né? Eu tava com 21 anos. Até então eu praticava esporte, né? Eu tinha até experimentado já maconha com 14 anos, mas nunca foi algo que eu gostei. E você E experimentou por influência. Como que foi o influência de. contexto, assim? Foi brincando, conversando, alguém ofereceu? Não, foi tipo assim, saí pra tomar um açaí com um amigo meu. Acabou que ele me ofereceu e já me ofereceu logo de cara a skunk, né? Então, eu passei mal, vomitei no carro O que dele. que é A Skank? skunk é Que pra uma mim Skank é aquela banda lá, não é, é? é um modelo de maconha, né? Entendi. Maconha skunk. Eu também não entendo muito não, eu só lembro que Ela é tipo mais forte do ela é que as mais outras. forte. Entendi. Aí Muito você iniciou na mais Iniciei forte. na mais forte, com 14 anos. E na época Nossa. eu já fazia academia, natação. Eu não curtia essas coisas, né? Mas aí eu experimentei. No primeiro momento não gostei, porque eu passei mal, né? Eu até vomitei no carro dele, ele ficou até puto da vida comigo no dia. Mas aí de lá pra cá, tipo assim, de vez em quando usava maconha, mas bem esporadicamente. Comecei também com tabaco, com meus 16 anos, na época de escola, aquela época que a gente Sim. estudava lá no Rogedo. Foi quando eu O iniciei. tabaco é tipo cigarro de palha. Cigarro, É cigarro. cigarro Tá. em geral. E eu lembro que era mais por uma necessidade de aprovação mesmo, né? Para se enturmar, para fazer parte. E aí, com 19 anos, depois de uma briga, de um namoro que eu tive, cheguei na casa de uns amigos meus. Cheguei lá, observei que todo mundo tava usando cocaína, né? Aí eu olhei assim e falei assim, o que vocês estão arrumando? Nariz tudo sujo de branco e eu tinha E você nem eu sabia o tinha que era? preconceito. Ou Não, eu você já sabia, sabia? mas eu tinha Tá. preconceito, né? Tipo assim, eu já tinha experimentado maconha, mas pra mim cocaína era igual. Não, a mesma coisa que a pessoa fala assim, ó, tô usando crack, pra mim na Entendi. época. E aí eu peguei, chamei a atenção deles, que eram amigos muito próximos, né? Chamei a atenção deles e acabou que eu acabei bebendo, chapei, né? Fiquei muito bêbado e aí quis experimentar. Entendi. E aí tem até o meu melhor amigo na época, ele é até um amigão meu hoje, virou pra mim e falou assim, não, eu não vou dar pra você experimentar, não. Aí eu falei assim, não, mas se você não me der pra me experimentar, eu vou pegar o carro e eu vou lá comprar agora. Você vai colocar minha vida em risco, né, já manipulando ele. E aí acabei que eu experimentei, com meus 19 anos. Experimentei, usava esporadicamente, não gostava. Tipo assim, gostava. Nisso seu pai já tinha falecido ou Não, meu pai faleceu era vivo ainda. depois? Entendi. Meu pai morreu em 2009, isso aí foi em 2006, Ah, tá. 2006 para Ok. 2007. E aí eu experimentei, aí tipo assim, sempre que tinha, eu usava um pouquinho, mas era tipo assim, bem pouquinho mesmo, só para dar uma onda, né, para ficar mais Uhum. aceso. E aí com 21 anos de idade meu pai morreu, em 2009. Quando meu pai morreu, eu lembro que 6 meses depois eu terminei um namoro, na verdade ela terminou comigo, né, um namoro de 2 anos. E aí de lá, tipo assim, 6 meses depois que meu pai morreu, até 2015, foi altos e baixos que eu vivi, igual de depressão, né? Tive depressão.
eu afundei na droga também. Foi numa época até que eu e minha irmã, a gente estava crescendo profissionalmente, né? Com a empresa que a gente tinha montado. É que seu pai faleceu, então você e suas irmãs tomaram os negócios da família à frente, Na isso? verdade, foi eu e a Kellen, né? Aham. A minha irmã mais velha. A gente tomou o negócio à frente. é, Fomos tocando. Aí, um ano, a gente tentou manter a empresa do meu pai ainda. A gente não deu conta, quebrou. A gente montou uma nova. Essa nova, que a gente deu continuidade, foi até onde que, na época, conseguimos comprar carros novos, né? Começou a melhorar. Mas nessa transição da empresa melhorando, eu já estava em decadência. Entendi. Já estava, tipo assim, já estava A começando a empresa usar com estava mais... crescendo, mas você estava Eu já afundando. estava afundando. E aí, muita coisa eu não fiz parte da empresa. Eu falo até que quem foi o homem da casa lá nessa época foi a Kelly, né? Entendi. A Kelly pegou o boi pelo chifre, continuou, tocou a empresa. E aí eu cheguei num ponto, igual, para resumir, né? Teve um momento que, quando eu comecei a afundar na droga, já comecei a perder já, tipo assim, o compromisso com horário, compromisso de trabalho e tudo. Nessa época aí, a empresa já estava começando a ficar um pouquinho ruim. E eu não vi, eu não fiz parte. Tomamos um golpe de mais de 200 mil também na época. Então, a minha irmã segurando tudo, com a perca do meu pai, né? Tudo muito novo. E eu ainda, que era o braço direito dela, já estava já num processo de decadência, vamos dizer assim, né? Porque eu lembro que em 2009 eu estava com 21 anos. Eu lembro que eu, com meus 23 anos, já estava assim, ficando 3 dias na rua. Usando 3 droga. dias na rua, É. rua literalmente, Literalmente, pegava o meu carro, e olha que na época eu estava com um carro novo. Foi em 2013, eu estava com um carro novo. Porque eu atropelo a época. Porque o que acontece? Eu afundei. No que eu afundei, eu conheci em 2011 o GAN, que é o Grupo de Apoio Mútuo, que é Sim, da Igreja conheço. Batista. Aham. E lá eu conheci esse programa. Foi a primeira vez que eu falei assim, ó, Tem uma solução. tem uma solução para o meu caso. Até então, você se via como um viciado ou não? Você achava Não. que era, tipo assim, social? Eu achava que era social. Entendi. E engraçado que na hora que eu linkei agora a IBC, um pouquinho antes da IBC, foi quando eu deixei de ir numa rave. Eu já tinha comprado um ingresso de uma rave que ia ser no Parque Aquático, uns 150, 180 quilômetros daqui. Já estava com o ingresso comprado, antecipado já na minha carteira. E tinha o Vitor, que trabalhava com a gente lá na empresa antiga. E esse Vitor, ele já me chamava, já tinha uns 3 anos já. Todo ano que tinha um encontro de jovens lá, ele me chamava. E coincidentemente, quando ele me chamou, era no mesmo final de semana da rave. Algo me tocou, né? Entendi. Que hoje nós sabemos que é o O Espírito que é, Santo, né? né? Mas que é Deus tocando no nosso coração. Mas me tocou, eu decidi. Eu vendi meu ingresso. Se eu tivesse conhecimento e discernimento de hoje, eu teria rasgado ele, né? Uhum. Mas eu vendi o ingresso para um amigo meu e fui para esse encontro. Olha só. Nesse encontro, eu achei muito doido, porque eu cheguei lá, tinha umas 50 pessoas entre adultos e jovens. Todo mundo se divertindo, todo mundo alegre, todo mundo brincando, ninguém bebendo, ninguém usando droga. Aí eu falei assim, Como que consegue, né? porque pra mim era novo aquilo ali, porque eu Aham. já tava vindo numa fase de quebradeira, de curtição, que era totalmente diferente. E aí eu vendo aquilo tudo assim, algo me chamou a atenção, né? Eu falei assim, ó, que legal, né? Brincadeira de esconde-esconde, eu nem lembro quando tinha sido a última vez que eu tinha brincado de esconde-esconde, né? E ali eu já tava adulto, né? Sim. Já era um adulto. E o pessoal brincando e tudo, porém, 2 horas da manhã, a gente brincando de esconde-esconde, todo adulto, o cara de 50 anos de idade brincando lá com a gente. Um amigo meu me liga, o mesmo que foi o que eu experimentei primeiro, né? Uhum. Mas ele é um amigão mesmo, até hoje. Pra você ter ideia, na época ele falou comigo, não vou, eu que manipulei ele. Então ele sempre teve comigo, não, nos momentos ruins, que eu tava 3 dias na rua, quem ia me buscar nos lugares era ele, Entendi. né? E eu sei que ele fica um pouco com pesar, né? Por conta que ele me via naquela situação e que, querendo ou não, Entendi. eu tinha começado junto com ele, né? 2 horas da manhã me liga, falando que discutiu com o pai dele, deu PT no carro dele e tudo, pediu pra me buscar ele. Eu tava lá em Mateus Leme. Nossa. E eu, como amigo, eu sou amigo mesmo, né? Eu não deixo na mão. Saí de lá, 2 horas da manhã, tava lá naquela curtição, tudo muito novo. Não queria ter saído, fui lá por conta dele, pra você ter ideia, peguei ele aqui em BH. Cheguei aqui, era umas quase 3 horas da manhã, não sei. Passei na favela, compramos cocaína Nossa, e mano. voltamos cheirando. Uau. Cheguei lá, já tava amanhecendo, e eu com esse sentimento, porque, tipo assim, eu
eu não queria aquilo, né? Eu Uhum. tava num outro ambiente, não tinha nada a ver Tava com... gostando dessa nova realidade. E foi o primeiro contato que eu tive com Bíblia, com oração, foi o primeiro contato mesmo, assim, de fato. Porque eu fiz crisma na época, mas na época eu fiz por Sim. fazer, nunca tive interesse, né? Foi meu primeiro contato intencional, vamos dizer assim. E aí, quando eu tive esse contato, aconteceu isso, me deu uma tristeza muito grande, que eu cheguei lá, já estava amanhecendo, eu ia no estacionamento usando, e o pessoal todo mundo dormindo. Tipo assim, me arrebentou no meio, né? Mas eu lembro de eu voltando, eu já voltei incomodado com cigarro, já voltei Algo incomodado já com... estava acontecendo dentro de Já estava você. acontecendo. E eu lembro que nessa época eu já namorava com a minha esposa, né? E ela sempre muito, tipo assim, muito parceira. Ela ainda não sabia de fato das coisas que eu fazia, né? De fato ela não sabia. Mas é que eu tenho que reformular aqui as coisas Sim. A de linha tempo, de que é raciocínio, porque né? eu me perco na linha, né, do tempo. Mas eu lembro que eu voltando, já até compartilhei com ela na época, eu acho. Falei com ela assim, ó, já não quero fumar mais, vou tentar parar. Foi depois disso aí que eu comecei a ver do nível que eu estava, né? Que eu Você comecei a começou a ver, perceber o tanto que porque você eu estava queria parar e já não imerso. estava conseguindo. Queria parar com o cigarro, parava alguns dias, não conseguia. Queria parar com a cocaína, já não conseguia. Aí eu já tive um termômetro, falei assim, olha, não é aquilo que eu sempre falei, né? Ah, eu paro quando eu quiser, que eu Uhum. uso o que eu quero e tal. E aí acabou que eu comecei a desandar, né? Porque você vê que quando você tem uma oportunidade, o lado Sim. de lá, né, o inimigo ele já vem querendo te derrubar de todos os jeitos, né? E aí eu lembro que eu comecei a afundar na droga tudo e conheci o GAN. Quando eu conheci o GAN, eu já estava dando trabalho já para minha família, para minha mãe, já estava ficando dias fora de casa. E aí quando eu cheguei no GAN, eu falei assim, não, realmente tem uma alternativa, porque eu não sabia eu nem sabia que existia adicção, que isso era considerado uma doença, porque eu escutava muito assim, ah, é vagabundo, não quer parar, mas não é, porque quem tem adicção, né, é ser escravo de algo, é difícil você conseguir parar. E aí que eu tive o conhecimento que tinha um local que tratava isso, que tinha várias pessoas passando pelos meus problemas que eu, porque todo mundo que eu usava era assim, dava 2 horas da manhã, o pessoal queria ir embora. Eu já queria virar à noite, já queria emendar outro dia, eu já era sem limite, né? Então eu vi as pessoas usando comigo e elas não tinham aquele problema que eu tinha. Então tinha hora que eu me sentia tipo meio que, tipo assim, igual o pessoal falava, não, velho, você é fissurado demais. Né? Eu já me sentia um ET ali, vamos dizer. Assim, né? Mais doido, vamos dizer. E aí acabou que no GAN eu encontrei os 12 Passos, né? Que é de Narcóticos Uhum. Anônimos, do Alcoólicos Anônimos. Encontrei uma nova filosofia de vida e comecei a caminhar. Fiquei 11 meses e meio limpo lá. Aí eu fui no aniversário de um amigo meu na Pampulha. Esse mesmo amigo, não? Não, Outro amigo. outro. Amigo de infância também. Fui no aniversário da Pampulha, num bar lá que era todo estilizado de moto e tal. E lá inventei, eu tava com 11 meses meio limpo, com vida nova, tipo assim, trabalhando como nunca tinha trabalhado. Porque você volta dando mais Uhum. valor, né? Que quando você se perde, quando você volta, você dá mais valor, né? Do que daria normalmente. É, E aí eu inventei de tomar uma bebida lá que era tal de 500 ervas, nem sei que bebida que é essa, é tipo um absinto. Era um copinho assim. No que eu tomei um, já quis tomar outro, tomei 5 doses. De lá, inclusive nesse dia tava eu, Rafael, a ex-namorada dele e a minha esposa, nesse dia. Nesse dia eu deixei todo mundo em casa, minha esposa até dormiu na casa da ex-namorada do Rafael, deixei o Rafael em casa e fui direto pra serra. Cheguei na serra, comprei chamava Pino, né? Que é uma cápsula. Comprei ela de cara, já cheirei metade dela com numa dosagem, assim, já Uhum. usei metade dela. Nisso aí o álcool já passou, porque quando bate, passa, né? Eu já caí por mim, falei assim, o que eu tô fazendo, né? A sensação minha era como se eu tivesse rolado de escada abaixo, né? Tudo aquilo que eu tinha construído. Eu lembro que eu tinha entregado o pino pra um cara daquelas carrinhos de pipoca que tem na Uhum. Praça do Papa, que já era, tipo, quase de manhã. Entreguei o pino pra ele, não, vamos usar junto. Falei assim, fui com esse trem pra você, tô indo embora. Passou uma semana, eu arrependido, não falei pra ninguém que eu tinha recaído. Continuei indo no tratamento e tudo, não falei pra ninguém. E aí eu falei assim, não, tô curado, né? Passei a semana toda sem vontade. Aí chegou no final de semana, usei mais um pouquinho. Comecei a ter controle, entre aspas. Falei, estou curado aí. Agora eu consigo usar socialmente, né?
questão de 6 meses eu já voltei 7 vezes pior do Meu que Deus. do meu pior anteriormente. Caramba. Ou seja, o fundo do poço ainda não era o fundo Não era o do fundo do poço. poço. Aí que eu fui ver. Hoje, eu sempre verbalizei, né, pra todo mundo, eu sempre verbalizei assim, não, eu fiquei 10 vezes pior. Mas não é, biblicamente falando que é 7 Uhum, vezes pior, né? é. E agora eu entendo, porque muitas coisas que eu comecei a encontrar na Bíblia, eu comecei a viver, né? Eu tive experiências de coisas que são ditas na palavra. Uhum. Então eu não fiquei só naquele mero conhecimento. Eu comecei pela parte ruim, né? Porque eu já tinha conhecido, estava caminhando quase um ano, quase um ano, se aplicando os 12 passos, mudando o estilo de vida. Tudo isso que eu vou contar daqui a pouco em relação ao processo, que a droga ela não é o problema são os defeitos de caráter, né? A droga ela é a cereja do bolo, ela é a ponta do iceberg. Então, quando eu experimentei tudo aquilo, quando conheci a palavra de Deus, né? Eu cheguei aí para a viagem missionária da IBC, lá para Anagé. Experimentei tudo isso. Quando eu recaí, inclusive eu recaí uma semana antes de ir para viagem. Nossa. Anagé, uma semana antes. Tava preparando, todo animado para ir, fui mesmo assim. E quando eu recaí, aí que eu comecei a ver de fato, né? Que você volta pior, depois que você limpa a sua casa, né? Que Sim. entra um valente, mais valente daqueles que estavam na casa. E esse valente sai, aqueles olham para casa e falam: opa, vou voltar para lá porque Sim. vem Dá voltar eu espaço, V7, né? Então foi aonde que eu tive 2 princípios de overdose. Nossa. Me confundi dentro da favela achando que era policial. Você viu que eu sempre cortei meu cabelo raspado, sempre usei preto e bota. E quando eu saía da empresa já ia direto. Me confundiram, achando que eu era um policial civil apaisano que tinha dado pulo neles lá uns dias antes. Eu achei que ele. Na verdade, eu achei que eles iam me matar ali. Na verdade, eu acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida, porque eu era meio corajoso, né? Uhum. Quando você tá no uso de drogas, essas coisas, você perde, O... você perde o crivo das coisas, a noção das coisas. Senti muito medo, naquilo ali eu já vi que o negócio estava ficando sério, né? Que 2 princípios de overdose, me confundiram, acidentes de carro, né? Tive acidentes de carro. Inclusive um amigo meu que já até morreu, né? Que mataram ele. A gente estava dentro de um carro dele, dentro do túnel ali da Lagoinha. O carro perdeu a direção, bateu na mureta, a gente a 100 km por hora, a gente não teve um arranhão. Nossa. O carro deu PT. Então hoje eu enxergo claramente Esse vários... seu amigo mataram ele por causa desse negócio de droga? Ele estava na praça na Pampulha, usando maconha, eu não sei bem certo, porque nessa época eu já estava limpo, né? Acho que foi em 2016 que mataram ele. Menino novo, 26 anos. Nossa. O morador de rua deu uma facãozada no peito dele. Uau. Eu fiquei sabendo, tipo assim, eu fiquei sabendo dias depois não, né? Pouco tempo depois que eu fiquei sabendo que eu fui até no velório dele. Entendi. Mas teve um outro amigo meu que era do meu bairro, que lá no meu bairro ele era traficante, mataram ele também 3 meses depois que eu fiquei limpo. 2015, que já era a segunda vez. Ou seja, era pra você estar nesses Eu podia momentos estar em qualquer aí. momento aí. Eu estive, né? Em alguns momentos. E vendo a sua história assim, eu acho que aquela frase faz muito sentido, né? Nesse processo de recuperação, a gente tem que evitar lugares, situações e pessoas, porque em todas as suas recaídas, ou foi pelo lugar, ou foi pela situação, ou foi por uma pessoa, né? Total. Tanto é que minha recuperação ela começou depois que eu tomei a decisão de evitar pessoas, lugares e hábitos ativos. Entendi. Quando eu tomei essa decisão, minha recuperação começou, né? E quando que foi o seu casamento? Foi em 2014. Como é que você tava nessa época? Tava recaído. Porque nessa recaída que eu tive, um ano depois, é porque eu me perco com data, mas eu lembro que quase um ano limpo que eu fiquei e eu recaí. Nessa recaída foi quando a minha esposa engravidou. Entendi. Foi nesse período da recaída. Foi nessa foi que um você ano tava e meio. na pior de todas, que teve a overdose, tudo? Na verdade, nessa fase aí, eu já estava numa fase de, tipo assim, buscando tratamento novamente. Já estava buscando tratamento. Porque eu fiquei um tempo que eu não queria saber de mais nada. Depois você se entregou. Eu afastei de todo mundo da igreja, porque eu estava caminhando com o pessoal da IBC. Eles me ligavam, queriam ir atrás de mim. Iam na porta da casa da PIN pra poder me encontrar. Eu chegando lá de manhã pra encontrar com ela, tipo assim, virado. Ela sabia de tudo. Nessa fase, tipo assim, eu sempre fui muito sincero com ela, né? Sempre fui. Ela sabia onde que eu tava, com quem que eu tava, o que eu tava fazendo. Não traía ela, não fazia essa sacanagem. Meu negócio era usar droga. Entendi. Então ela sabia, como ela era menor de idade, ela não podia me acompanhar nas minhas saídas, ela tinha um horário para chegar em casa e tudo, então ela não me prendia. Então eu saía, fazia as coisas que eu tinha que fazer, mas ela sabia, igual ela me ligava, tô no lugar tal, tô com fulano de tal. Então o pessoal da igreja começou a ir
ela falava assim, o Cauê tá vindo aqui agora. Eles iam lá pra encontrar comigo de manhã, tipo assim, numa virada de noite que eu tava. E falando, Cauê, como que você tá? Mas eu tinha tapado ouvidos, Tava olhos, eu não queria cego, saber né? de mais nada. Eu queria saber só De de usar. usar mesmo. E eu falo que, igual a minha esposa, eu dou muito valor, né? Eu falo que são até as mulheres da minha vida, né? Que é minha esposa, minha mãe e as minhas irmãs. Porque teve momentos que nem eu mesmo acreditava em mim e elas estavam ali, tipo assim, sempre criando expectativa. Eu falava que ia mudar, eu não Entendi. mudava. Né? Falava que agora, dali a pouco, já estava de novo. Mas é algo que é mais forte do que a gente, né? Você quer, mas não consegue. E aí eu lembro que eles iam, não conseguir e tudo, eu afastei. Mas nessa fase do casamento, eu já estava numa pegada assim de querer Mas melhorar. ela engravidou, aí vocês já se uniram? Como que foi Então, esse processo? a gente casou, ela estava com 6 meses de Aham. gravidez na época. Mas a gente já tinha um plano de casamento que a gente tinha montado um ano antes. A gente tinha um plano de casamento para 5 anos para frente, para ter filhos 8 anos para frente, depois que ela formasse na faculdade. Não, eu formasse na faculdade, ela estivesse fazendo a faculdade e a gente com uma renda de pelo menos 5 mil. Eu tenho planejamento assim, no papel mesmo, escrito. Até que foi o que eu apresentei pro meu sogro quando eu quis casar. Ele não queria que a gente casasse. Ele falou assim: isso não é motivo de gravidez, não, de casamento, não. Uhum. E aí eu apresentei para ele, não, a gente já tem intenção de casar, né? A gente só vai adiantar o processo, vamos adiantar em uns 5 anos. E todo mundo achou loucura na época, até eu hoje, se eu olho para a situação, eu falo com ela, você foi doida mesmo, porque eu no seu lugar, eu não teria tomado essa decisão, né? Mas foi muito bom, porque com um ano de casado, minha filha com 6 meses de idade, né, para encurtar aí o testemunho, para dar uma encurtada nesse processo de droga, porque foi um momento obscuro, né? Uhum. Onde que, só para contextualizar também, eu cheguei a usar droga com nojo, porque eu já tinha ficado limpo, já tinha conhecido a Deus, eu tinha nojo da droga, eu vomitava de nojo, chorando E e usando. usando. Então, alguém virar para mim e falar assim, você era vagabundo, eu não concordo, porque eu não queria, Entendi. né? Eu não queria e não conseguia não usar. Eu lembro disso, até que eu coloquei um gatilho mental em mim, que toda vez que fala do nome cocaína, droga, bebida, o meu gatilho vai para esse momento, especificamente esse momento. Que Hoje foram você tá vários, limpo há né? quanto tempo? Vai fazer 7 anos, dia 2 de julho. 7 anos. Então daqui a pouco você já vai descobrir o processo que pode te inspirar. Talvez você tenha alguma luta, uma dificuldade, pode te inspirar. Então fica aí, não sai não. E aí você casou, continuou e chegou a ter uma situação pior? Você ainda foi para mais pro fundo do poço pós-casamento? Ou não? O fundo do poço foi essa vez aí das. Eu falo que esse aí foi o meu primeiro deserto, né? Na verdade, foi meu segundo, porque o meu primeiro deserto foi quando eu perdi meu pai. Uhum. Quando eu perdi meu pai, eu lembro que eu nem era muito de chorar nem nada, eu acho que cada um age de uma forma, Sim. né? Com luto. Me fazia muita falta porque coisas decisões minhas, coisas que um pai faz falta ali, me fez muita falta, né? Até que eu buscava aprovações de homens mais velhos inconscientemente, Olha só. sem eu saber. Às vezes, quem foi vamos dizer assim, o meu líder na área profissional, na minha vida Alguma espiritual, referência, eu né? sempre buscava. Sim. Sempre buscava aprovação de homens mais Olha velhos. só. E hoje eu tenho consciência que era por conta da perca do meu pai. E eu lembro que nesse momento foi meu primeiro deserto, né? Um deserto que a forma de eu lidar foi com o uso de drogas, literalmente. Que você meio que se anestesia, né? Uhum. Até que se você pega nesse período meu de drogas, de uso de drogas, mesmo na época eu fiquei limpo ou não, que eu não consigo distinguir, né? Uhum. É como se tivesse, eu só lembro de relances. Olha só. Tem fotos que eu vejo que eu não estava, ou até mesmo eu estava, mas eu não lembro Você de não nada. lembra. É como se sua Situações, vida nessa época fosse assim, pequenos pontos. pequenos pontos. Eu não Eu- estava ali, igual vamos supor, eu estava no local, mas a minha mente não estava Olha lá. só. Tanto é que minha mãe me conta coisas, minhas irmãs contam, passamos isso, aconteceu isso, eu nem lembro. Olha só. Porque eu não estava lá. Então, literalmente, quem segurou a onda lá foi Foram minha irmã, elas, né? né? Foi a Kellen que segurou a onda, porque minha mãe também não estava muito bem. Sim. E aí foi meu primeiro deserto, o segundo foi afundar na droga. Aí em 2015 eu falo que foi virar de chave. E coincidentemente, eu não acredito em coincidência, né? Mas coincidentemente, dia 2 de julho foi meu primeiro dia limpo, 2015. Era o aniversário do meu pai. Nossa. Se ele tivesse vivo, seria o aniversário dele. E foi interessante porque em 2015, né? Acho que foi no dia 1 de julho. Acho que foi no dia 1 de julho. Eu cheguei na minha psicóloga, na época eu já estava fazendo tratamento, né? Psicólogo, psiquiatra, passei por medicamentos,
Eu tava num processo, assim, bem doloroso. E eu já tinha conseguido reduzir a uma dose por semana. Loucura, né? Tipo assim, foi o que funcionou pra mim. Não é o que eu aconselho pra outros, né? Mas pra mim, na época, foi da forma que eu consegui lidar. Consegui reduzir uma vez por semana a dose. Comprava, usava e ia pra casa. Ficava vendo luta de UFC. Tipo assim, nada a ver, né? Mas aí eu lembro que eu cheguei no psicólogo, tava a psicóloga, minha mãe, a minha esposa, com a Alice no colo, com 6 meses de idade, e minhas 2 irmãs. Você não sabia que Não elas sabia. estariam lá? Fizeram uma intervenção. Cheguei lá e eu tomei um susto. Eu falei assim, o que que é? Mas eu assustei mesmo, porque já tava tendo um papo de tipo assim, já tá chegando a hora de você cortar mesmo. E aí lá foi me anunciado. É o seguinte, você tem 2 escolhas a partir de hoje. Ou você vai para Ubatuba, ficar 1 ano internado, você vai ter 2 visitas por ano, ou você vai se internar em grupos de 12 passos. Você vai pegar reunião todos os dias. Aí eu peguei e falei assim, aí eu calculei na hora, né? Esse para mim foi o meu segundo fundo de poço. Que eu calculei, minha filha tá com 6 meses, eu vou ver ela com 1 ano, depois com 1 ano e meio. Aí eu falei assim, não, essa opção eu já descarto, não quero ser internada. Por um lado eu queria ser, para conseguir estancar ali, mas você não queria perder, mas pro lado o tempo eu não queria com a sua perder. filha. Se eu fosse solteiro na época, se eu não tivesse filho, provavelmente eu teria me internado. Mas aí eu peguei e falei assim, ó, hoje eu uso minha última dose. Falei de jeito, hoje eu uso minha última dose e vou, a partir de amanhã eu vou pegar reuniões todos os dias na rua, porque eu já sabia o caminho já, né? Eu já sabia. Eu não tava indo porque falta de decisão mesmo, né? Porque a fissura ali já não tava tanto mais. Então era uma decisão que eu tinha que tomar. E aí eu fui, saí de lá, comprei, usei minha última dose. No dia 2 de julho comecei o meu tratamento em Narcóticos Anônimos. Desde quando porque aí eu não fui pro GAN. Aí eu fui direto pro NA, porque aí eu conheci o NA através de um membro da célula que eu ia. Porque eu já, toda a vida, né, eu e minha esposa, a gente foi em célula, culto, a gente sempre participou. Teve uma época minha da recaída que eu afastei, mas logo depois eu retomei também. E aí, comecei no Narcóticos Anônimos, todos os dias reuniões, porque lá quando você entra, é sugerido assim, fazer 90 dias, 90 reuniões. Eu peguei mais de 90 reuniões em 90 dias. Nossa. Eu lembro que o meu padrinho de NA na época me ajudou muito, né? O Ivan, ele me ajudou muito mesmo. Ele me pegava na porta da minha casa, me levava, me ajudava. Eu aprendi com ele como que era abrir uma sala de Narcóticos Anônimos, porque quando você usa droga, você começa a ter vários defeitos de caráter, né? Mentira, manipulação, auto-engano, autossuficiência, prepotência, arrogância. Se você for conversar com um usuário de droga, morador de rua, por exemplo, você conversa com ele, a maioria você vê que tem soberba, prepotência, arrogância. Verdade. E você se perde, você muda o seu caráter, né? Tanto é que eu até compartilho no meu Instagram, eu compartilho assim que o caráter ele se desenvolve, né? A gente desenvolve o caráter, isso é bíblico também, né? Eu desenvolvi meu caráter. Então, quando eu comecei a reaprender a acordar cedo. Eu sempre tive dificuldade de acordar cedo para trabalhar. Então, eu comecei a aprender a acordar cedo, a ter compromisso com as coisas. Aí ele me ensinou. Na época eu perdi meu carro, né? Vendi meu carro. Estava morando de favor no fundo de uma casa, na fundo da casa do meu tio, que ele me emprestou lá na época. Morava no barracão. Eu vendi meu carro, peguei o notebook da minha mãe, troquei numa bicicleta. Meu meio de transporte nessa época aí foi uma bicicleta. E ele me sugeriu, abre mão da empresa. Você vai ter que parar de trabalhar, você vai trabalhar de bico nesse tempo. Aí eu falei assim, mas você é doido? Como que eu vou sustentar lá em casa? Como que as coisas... Ele falou assim, não preocupa não que... Ele fala, porque lá em Narcóticos Anônimos eles chamam de poder superior, né? O poder superior vai te manter, né? Ele vai te dar os caminhos. E foi muito doido, porque durante 1 ano, eu saí da empresa que eu trabalhava, né? Que eu e minha irmã tinha fundado, que logo depois acabou quebrando e tal. Eu saí da empresa, fiquei trabalhando de bico com ele, que tinha uma empresa de remoção, de buscar usuário de droga nas casas, levar para clínica, ou levar para clínica psiquiatra. Trabalhei de bico assim, sobrevivi ali com 300, 400 reais por mês. A minha esposa fazendo panfletagem às vezes, trabalhando na rádio, né? Fazendo panfletagem. E nisso a gente foi levando. E eu com a bike, todo dia, 6 da manhã, eu saía, ia para uma igreja lá perto da Antônio Carlos, com a anel rodoviário, uma igreja que é até perto de onde fica um monte de usuário de droga. Eu ia lá fazer triagem dos moradores de rua, que a gente tinha um projeto que a gente dava cachorro-quente para eles, pegava as histórias deles e falava, ó, quem quiser se internar, vai 3 dias consecutivos na igreja tal, no lugar tal, que eles já sabiam onde que era. 3 dias consecutivos vocês ganham roupa, tudo e vão pro internato, para recuperação. E aí pegou,
eu comecei a fazer triagem. 6 da manhã, eu ia pedalando até lá. Teve familiar meu, da minha esposa, não lembro. Falou assim, você virou atleta agora? Eu vi você pedalando 6 horas da manhã. Mal sabia ele que eu tava indo Sim. fazer um projeto social Interessante. pra mim. Então, sim, enquanto você estava se tratando, você estava ajudando outras pessoas a sair, e esse processo, aos poucos, foi te tirando completamente desse mundo. Foi, porque esse serviço, né? Porque esse foi um dos serviços que eu fazia, voluntário. E aí, na reunião de NA, quando eu já estava com quase 3 meses limpo, porque é sugerido 3 meses limpo, para você começar a abrir reunião. Você abre a sala, prepara o café, prepara a literatura, faz tudo e direciona a reunião. E lá somos todos iguais, né? De igual para igual. Então não tem nenhum líder nem nada. Mas isso me trouxe a responsabilidade, né? De saber o que é acordar cedo, voltar com os hábitos normais. Eu até falo que, vamos supor, para uma pessoa comum que nunca teve problema com droga, ela começa a vida aqui, assim, né? Já fazendo as coisas. Para eu alcançar isso aqui em 2015, que é a normalidade, eu tive que passar por um processo muito árduo. Era um salto muito grande. Muito grande. Entendi. Porque você parar com a droga, corrigir seus defeitos de caráter, começar a ter uma vida normal, eu já tinha passado por processo e você se sente inferior também, né? Você olha, igual eu com 26 anos, olhando assim, não tinha construído nada. Com uma filha de 6 meses, com a minha esposa, morando de favor. Eu falei assim, o que eu arrumei da minha vida? Porque quando você fica limpo, você se... Sim, vem a consciência, né? Você vem a consciência. E aí eu peguei e falei assim, o que eu arrumei da minha vida? Aí começa a vir aquelas cobranças, né? Aí eu aprendi, né, que o passado a gente só consulta, né? Eu vivo hoje. Eu tenho até tatuado aqui 24 horas, que pra mim é 24 horas que eu vivo tipo só hoje. por hoje, né? Eu vivo hoje. O amanhã eu faço planos e tudo, mas tá na mão de Deus também. Eu faço meus planejamentos, mas eu vivo hoje. Então, aí eu comecei o tratamento, pegando reunião, aí que eu comecei a tratar meus defeitos de caráter. Entendi. Então, aí foi uma trajetória muito grande, né? Porque você pegar a reunião todo dia, de 2 horas, né? Você começando a vida do zero. Eu falo que eu comecei minha vida Não é do de zero. graça sair, né? Você vê que você pagou um preço também caro para conseguir sair disso, né? Muito caro. E aí, com 1 ano de tratamento, eu voltei para a empresa. Voltei para a empresa, logo depois a gente montou a nova, porque ela quebrou, né? A gente recebemos golpe e tudo. E aí a gente montou a que tá hoje, que a Caíne até, a minha irmã caçula, tá até administrando lá. Então eu voltei para lá, mas eu voltei com um salário mínimo e como motorista. E aí, aos pouquinhos, eu fui ganhando meu espaço, né? Fui conquistando a confiança, porque você perde a confiança de todo mundo, né? Você fala A, você faz B, durante anos. Nossa. Aí até as pessoas acreditar, porque um dos princípios... Cara, é interessante porque, assim, as pessoas podem pensar que quando você vai pro mundo das drogas, você perde talvez o seu salário, ou a sua roupa, ou a dignidade. Mas é muito mais do que isso. Porque, por exemplo, você tá falando assim, a confiança das pessoas, Essa né? palavra, ela não tem peso mais, né? As pessoas olham, lá, eu sofro até As hoje. memórias, né? Igual você falou assim, cara, eu não lembro de metade das coisas que passaram naqueles anos. Então, assim, de fato é um prejuízo muito alto, Muito né? grande. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou fazer 7 anos limpo já, né? Meu problema não é droga, né? Hoje eu tenho consciência que meu problema nunca foi droga. Ela foi a cereja do bolo. Mas igual, até hoje eu colho resultados ainda. Eu vou te dar um exemplo. Muitos anos eu fiquei falando A e fazendo B. Então hoje, se eu decido falar assim, vou pagar academia 1 ano, por exemplo. Paga academia 1 ano. Começa já a não ir, tá vendo aí, ó? Não mudou nada. Entendi. Entendeu? Então, isso é pesado. O processo de reconquistar a confiança também não é rápido, não é longo, rápido, né? Então, tipo assim, você faz muita coisa boa, mas uma que você falha, o pessoal Vem já tudo aponta, à mas não é tona. crente, mas não tá em recuperação, mas não... Entendeu? Então, hoje eu me esforço muito. Hoje, se for comparar o Cauê de 2015 com o Cauê de hoje, não tem nem comparação. Eu voltei para Belo Horizonte em 2018, né? Então, tive um pouco de contato com você depois de 10 anos ali em 2018. O Cauê que eu conheci em 2018 pro Cauê de 2022 já é um outro Cauê completamente diferente. O Cauê de 2018 eu falo que foi uma versão minha que eu tô em busca novamente, que é o meu relacionamento com Deus ali de fato. De busca, né? De sede, foi né? momentos meus de 2018 para 2019, foram momentos maravilhosos, né? Que eu tive experiências reais com ele. Porque antes eu ouvia falar, lia a Bíblia, mas aí quando eu comecei a ter experiência, porque eu cheguei a um ponto de quase virar ateu também, né? De achar que eu que estava criando um Deus para mim, para a situação que eu estava passando, né? Mas para resumir, hoje a sua vida tá 100%... 100% é muito forte, né? Mas o Cauê tá restaurado em todas as áreas, não. assim? Tô longe ainda. Mas nas áreas que eu tinha dificuldade
Em 2015 estão restaurados. Mas eu tenho ainda algumas dificuldades com constância, né? De determinar algo e ter aquela constância. Eu tenho muitas falhas ainda, né? Então, assim, o Cauê hoje tá 7 anos limpo, né? Vou fazer 7 anos em julho. 7 anos em julho limpo. Como é que tá o casamento, a relação com a filha? Como é que tá a relação com Deus? Como que tá o Cauê hoje, assim? Porque a gente focou muito na parte negativa. É, Agora vamos falar das coisas boas e das coisas positivas que porque tá acontecendo. nas coisas boas ali, quando eu comecei a recuperação, eu comecei a retomar, comecei a conseguir as coisas, né? De 2015 para cá. Fui conquistando, fui, né, mudança de mente, crescimento pessoal, profissional, espiritual. Mas aí o que acontece? Em 2018, eu tava já com 3 anos limpo, 3 anos e meio, não, 3. Eu tinha acabado de fazer 3 anos limpo. Eu tava numa sede de Deus, eu queria conhecer a Deus, porque eu via uns amigos falando que tinha experiência com Deus e tudo. Eu queria conhecer de fato a Deus. E aí eu lembro que eu fui no monte, eu trabalhando, voltando de Betim, assim, ó, parei o caminhãozinho lá no monte, lá perto do Carrefour. Parei no monte, abri os braços, mas rasguei. Falei assim, Deus, eu quero conhecer o Senhor verdadeiramente. Faça o que tiver que fazer na minha vida. Falei 2 vezes na mesma semana, mesma coisa. Eu fui lá só para falar isso. Passou 15 dias, minha esposa saiu de casa, querendo divórcio. E você tava 3 anos limpo, né? 3 anos limpo. Tinha acabado de fazer 3 anos limpo. Nossa. E aí ela falando, e eu sem entender nada, eu falei assim, e na minha cabeça eu era um grande marido, um grande pai. Eu achava, igual você falou assim, o Cauê tá 100%. Eu acho que esse 100%, eu acho que... Só lá no céu. Só lá no céu, mas eu me esforço todo dia. Isso aí, de falar que eu dou por ver, não dou não. Tudo que eu vejo, que eu tenho grandes amigos meus, né? O Ricardo, o Matheus, você, eu tenho alguns amigos meus de muita referência que sempre, igual a palavra de Deus, fala que um amigo afia o outro. É verdade. E eu vivo isso. Porque algumas coisas que me confrontam, às vezes na hora eu até fico meio puto, mas depois eu vou ver, não, de fato, eu tô precisando de ajustar isso. Então, acabei perdendo a linha de raciocínio. Você tava falando que sua esposa saiu, você tava 3 anos limpo. E eu achava que eu tava muito bom. Tipo assim, um grande marido, porque, pô, tava limpo. Porque, na verdade, é muito fácil alguém de fora virar e falar alguma coisa pra mim sem me conhecer antes. Porque, pra mim, hoje, eu como uma pessoa normal, eu já tive que passar um processo que a maioria não passou, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, comparar eu com uma pessoa normal, internamente, eu sei que eu não posso me vitimizar em relação a isso, mas igual a pessoa me cobrando assim, pô, mas você tem que melhorar nisso, melhorar aqui na época lá, né? Em 2018, quando ela saiu. Porque ela saiu em 2018. 2018. Interessante, porque... Em outubro de 2018, se eu não me engano. Você fez aquela oração, ela saiu... 15 dias depois ela saiu. E foi o momento, então, que você começou a ter essas experiências, essa busca, essa sede. Foi, porque aí eu comecei... nos 3 primeiros meses sofri muito, emagreci 12 quilos, né? Aquela sensação de perca da minha família. Que ela saiu, levou sua filha. Na verdade, a gente ficava meio a meio, né? Eu ficava metade da semana comigo e metade da semana com ela. Deixa eu te ver, foi momentos que só quem passa mesmo pra saber. Tinha pessoas que falavam assim, não, só toca sua vida pra frente. Eu falei assim, mas tocar a vida pra frente é o quê? Que eu tenho que relacionar com outra pessoa? Eu não quero relacionar. Deus é Deus de restauração. Deus fala que família é projeto dele. Ele ama famílias. Né? Então, eu falei assim, eu quero entender o que aconteceu para acontecer isso. Porque no início eu sofri muito, porque antes, culpei muito tipo ela. assim, você, né, tinha dado motivo com as drogas, mas ali depois 3 anos limpo, o que a levou? Então, mas teve motivos. Eu enxerguei isso depois. Porque eu fiquei me perguntando, pô, ela tá destruindo nossa família, tá obrigando a eu querer separar, tá obrigando a um divórcio, que eu não casei pra separar e tudo, que eu tenho os princípios, né? Casamento é a vida toda, nós estamos ligados, né? E eu lembro que eu julguei muito ela no início, sofri muito, mas depois do 4º mês, eu falo que no 4º mês foi onde que eu me conectei verdadeiramente com Deus. Que aí eu pedi para ele me mostrar o porquê daquilo. É porque... E ela foi muito guerreira, para quê? Né? E assim, é até de admirar, porque ela foi muito guerreira. Muito. Porque nos seus momentos piores, ela permaneceu contigo ali. Então, realmente tinha alguma coisa a mais ali naquele momento que você precisava descobrir e entender. Pra chegar no próximo patamar. Na verdade, eu no lugar dela não teria ficado tanto tempo comigo. Eu falo isso com ela. Você falou que não teria nem casado, ainda não teria mais... nem casado, entendeu? Então, ela passou muita coisa. Desde nova, ela sempre teve uma maturidade acima da idade dela. As amigas dela sempre... Você vê que as amigas delas geralmente eram mais velhas que ela. Eu pedi pra Deus, falei assim, me mostra, porque até então a culpa é dela. Né? Porque eu me enxergava mesmo, como eu tava limpo,
Para mim, estar limpo já era algo muito grande. Então, eu tô limpo, trabalho voluntário, tô trabalhando, tô fazendo isso, fazendo aquilo. A culpa é dela, ela que decidiu fazer isso. Aí, pedi para Deus, me mostra que se tiver alguma coisa de errada, eu quero consertar. E numa oração, eu pedindo para ele, começou a passar igual filme na minha cabeça, lembranças, uma coisa atrás da outra, assim, vários momentos de como eu a tratava. Nossa. Irmão, eu falo que isso aí foi uma das experiências sobrenaturais que eu tive, porque a minha memória, ela foi danificada com o uso de drogas, né? Hoje tá bem melhor. Eu tive sequelas, né, de dicção, de memória. Na época, usando medicamento, muito medicamento, tomava 4 medicamentos, 2 tarja preta, 2 vermelhos. Então, eu falava até mais lento. Então, foi um processo muito doido. E aí, na época, para mim, nesse momento, nessa oração, eu achei que foi sobrenatural, porque eu comecei a lembrar de detalhes que, humanamente falando, né, o Cauê era impossível ele conseguir lembrar daquilo. E comecei a lembrar de detalhes. E aí, sentimentos que eu estava tendo na época, eu lembro que na minha visão, ali, na minha oração, no meu sentimento, eu via ela nas situações que eu a tratava mal, que eu era grosso com ela, gritava com ela, ofendia ela, essas coisas. Eu lembro que o olhar dela e o sentimento que ela estava tendo ali era como se que mesmo que eu estivesse tendo. Nossa. Então, eu acho que é até bíblico, né? Isso que às vezes Deus coloca a gente na mesma situação para a gente ver como que funciona. Né? A empatia. E aí, nisso aí, começou a me revelar. E eu falei com Deus, se o Senhor tiver 10 bolas para mim, eu quero aproveitar as 10 bolas. Eu quero aproveitar as 10 bolas. Que é uma metáfora que eu uso, né? Porque tem pessoas que Deus tem 10 para entregar, mas dependendo da sua decisão, você vai pegar 3. Então eu falei com Deus, eu quero pegar as 10. Se é para quebrar, me quebra mesmo. Me transforma, porque naquilo ali, velho, 40% do salário reduzido. Motor do carro fundiu. Mal tinha dinheiro da moto para abastecer a moto. Cartão de crédito estourado. Família destruída. Eu falei com Deus, eu te entrego tudo. Pode pegar tudo e me faz uma nova criatura. Porque eu comecei a estudar a palavra, né? Porque toda a vida eu li a Bíblia, mas eu nunca entendi. Nessa época eu comecei a ler e entender. E aí eu li e eu falei assim, Deus, cumpre isso na minha vida. Até que eu tenho versículos, passagens que para mim é muito forte, né? Que é não andeis ansiosos por coisa alguma, as armaduras de Deus. Tem algumas passagens que eu tive experiência, que eu vivi isso na prática. E quando eu comecei a passar por isso, aí Deus foi permitindo, né? Eu passando e eu falando com ele, se o Senhor vai permitir, então me prepara. Porque eu sei que a sua palavra fala que o Senhor prepara para o deserto, dá sandália que não desgasta, comida que não desgasta, comida cai do céu, água mana, né? Então eu pedi para ele isso, e literalmente, pra você ter ideia, eu cheguei eu tive uma visão, né, de quadros na parede, e o último quadro, ele tinha as fotos só minha com a minha filha e só dela, e só minha esposa com a minha filha. E era representando a separação. E tinha vários quadros assim, cada fase da minha vida, com fotos. É muito real. Eu consigo pegar um desenhista, eu consigo retratar para desenhar. E aí na parede toda assim, tinha uma fileira completa de quadros e de baixo só tinha até metade. E esse último quadro era da separação, e estava escrito assim 11 meses em cima. Quando eu tive essa visão, eu levantei, assim, eu não estava dormindo. Eu estava eu tinha acabado de deitar. Eu peguei e falei assim, 11 meses? Não, Deus, o que é isso? 11 meses é um quarto do meu casamento. E reclamei, né? A gente tem essa tendência de reclamar. E aí, quando eu cochilei de novo, eu tive outra visão dela sentada no sofá e ela passando um creme na perna, e eu falando com ela que eu tava com muita saudade, o dia tava muito lindo assim, tudo muito brilhoso. E aí ela falou, eu creio que Deus pode restaurar o meu amor por você. Nisso aí, eu achei que eu já tava ficando meio doido, né? Que eu falei assim... Aí eu anotei na folha, compartilhei com um casal de amigo meu, na época, que é o meu melhor amigo hoje. Compartilhei com ele, falei assim, bicho, eu vi isso aqui. E eu tenho certeza, aí pela fé, né? Através da fé eu falei assim, daqui 11 meses ela volta. Nisso aí me deu uma tranquilidade, porque aí eu me entreguei para Deus. Eu falei assim, aí que eu entreguei, falei com ele assim, então que eu não tenha desejos, né? Sexuais, por exemplo, que eu não quero nem lembrar da fisionomia dela. Fui pedindo uns trem doido assim para Deus e acredito que pela misericórdia dele por minha vida, eu cheguei a esquecer da fisionomia dela e eu fiquei praticamente assexuado. Tive várias situações igual rodei de Uber nessa época também para complementar, né? De mulheres se insinuando, dando em cima de mim. Tudo. Eu tive várias oportunidades e não tinha vontade nenhuma. Meu olho era só para ela, para minha família. Eu queria a minha família restaurada. Queria mais nada além disso, né? E quanto tempo demorou? Com 10 meses, 2 semanas, foi a primeira ligação que eu recebi dela para a gente poder
foi o primeiro contato dela em relação a querer conversar sobre a Alice, Uhum. de fato. E eu senti alguma coisa ali. Ela relata hoje que, nessa época, ela só queria conversar sobre a Alice Uhum. mesmo. E, de fato, mas a gente foi conversar sobre a Alice, a gente ficou 4 horas conversando. Nossa. E aí, passou um tempinho que eu não me lembro a data certa, ela me ligou falando que queria encontrar para conversar. Nisso, a gente encontrou para conversar, aí ela já querendo restaurar o casamento, retomar com o casamento. Quando ela voltou, tinha 11 meses e algumas coisas. Nossa, certinho. É. Que legal. Eu tenho até o cálculo anotado, que eu não tô E me vocês recordando de estão datas. quanto tempo juntos depois desses 11 meses aí agora? Já passaram quanto tempo? Porque a restauração foi, acho que em outubro de 2019. Então já tá caminhando para uns... Nós estamos em 2022 já, né? 2, 3 anos, né? Né? Já vai Cara, caminhar que pra 3 legal. anos. E tipo assim, Estão o casamento bem, hoje né? é outro, né? É mais maduro. E como que tá a sua questão profissional também, pra gente já caminhar pro final? E como que tá a questão... Então, família tá restaurada, 100% restaurado, crescendo, avançando, 100%. melhorando. Tipo assim, tá restaurado, o casamento tá muito bom. Sim. Minha filha tá caminhando, direcionando minha filha, né? Os caminhos de Deus e tudo. Mas eu acredito que vai ter melhoria aí pro resto da vida, né? Com Até certeza. o último dia de vida. E Mas eu me profissionalmente, esforço. como é que foi? Então, profissionalmente, eu tive uma transição, né? Profissional agora, em 2020 para 2021. Que eu saí da empresa que eu montei junto com a minha família. E eu tive a oportunidade de abrir uma empresa. Inclusive, eu tinha o nome dela um ano antes de montar ela, que é a Cauex. Eu já tinha o nome dela escrito no papel. E eu sabia que seria de representação, mas eu não sabia ainda como, onde e quando. E já tinha apresentado para Deus esse desejo meu. E aí foi no final de 2020, apareceu a oportunidade de eu representar uma fábrica, né, de uns pneus especiais. Comecei a representar antes de montar o CNPJ. Então eu estou vindo numa trajetória agora com 1 ano e meio, mais ou menos, com uma empresa nova. Legal. Então, estou trabalhando bastante, né? Tô focando, tô aprendendo muita coisa, porque uma coisa é você trabalhar com a Sim. família, Aham. cada um com a sua função. Outra coisa é você pegar Agora algo que é você é que tem que tudo, fazer. né? A minha esposa, ela me ajuda em bastante coisa lá. Legal. Mas eu estou num processo ainda de construção, Legal. de... E eu tô muito feliz de ver tudo que você tá vivendo hoje, pra onde Deus tá levando vocês. E o que o Cauê de 33 anos falaria pro Cauê de 14 anos lá atrás? Com 14 anos de É, idade. você falou que foi ali mais ou menos o início das coisas, né? Nossa. Eu falaria para não experimentar a droga. Nunca refleti sobre isso. Para não experimentar a droga e conversar mais com o pai. Porque meu pai, ele era um cara muito de cabeça aberta, ele chegou a perceber que eu tava meio estranho, Uhum. e ele me chamou, a gente foi até no pizzarela, saímos para comer. Eu queria saber se você tá usando droga. Ele já falou assim, rasgado. Aí eu assustei, você falou assim, já experimentei maconha na hora, assim, eu não sabia nem o que respondia, né? Eu já experimentei maconha, mas nessa época, quando eu saí para conversar com ele, eu lembro que eu já tinha experimentado a cocaína. Entendi. Já tava usando a cocaína. Uhum. E aí ele falou assim, o dia que você quiser experimentar qualquer outro tipo de droga, você me fala, e eu vou comprar e nós vamos experimentar junto. Mas ele falou naquilo ali, tipo assim, falando assim, você tem um parceiro aqui, você não precisa de querer usar e ir pra rua usar. Então, o conselho que eu daria pro Cauê do passado seria esse. Não experimentar a droga, né? Porque você só descobre que você é um adicto quando você experimenta. Não experimenta a droga e conversa mais com seu pai. A sua filha tem 7 anos. 7 anos. Se você pudesse dizer algumas coisas pra ela, assim, pra nortear a caminhada dela agora. Então, hoje, com a idade dela, eu falo algumas linguagens. Inclusive, ela já me perguntou, né? Por que você fala que você está em tratamento? Porque ela pega muita coisa, né? Né? As crianças hoje são muito inteligente. Né? Então, aí, ela pergunta, aí eu falo com ela, ó, papai no passado fez coisas erradas, fiz desrespeito, como fala? Não obedeci meus pais e tudo, e eu vivi coisas ruins. Uhum. E quando eu estiver mais velho, eu vou te explicar, para você não pegar o mesmo caminho que eu. Mas hoje eu preocupo muito com o exemplo, né? Uhum. Com o meu exemplo. Igual, um compromisso que eu fiz comigo, né? Quando eu fiquei limpo. A minha filha não vai conhecer aquele Cauê. Aquele Cauê de 2015, ele morreu, né? E tudo que se fez novo. Porque os 12 passos, quando eu entrei no tratamento, eu tomei essa decisão, né? De abandonar pessoas, abandonei todo mundo. Eu até aproveitar mais ou menos isso que você vai dizer, para falar pro pessoal assim, se tem alguém que tá ouvindo a gente que tem problema com Sim. isso,
Dá uma dica pro pessoal, como ela pode sair disso, talvez assim, pra gente fechar com chave de ouro. Sim. Então, hoje em dia, o que eu aconselho, né? Porque, na verdade, já tem alguns anos que eu venho acompanhando algumas pessoas que caem no meu caminho. Porque como eu caí no caminho Sim. de alguém e me mostrou, ó, vai para esse grupo aqui, faz isso, faz aquilo, e para mim era tudo muito novo, tem vários aí fora hoje. Falam que a cada 10 usuários de drogas no mundo, um consegue sair. Entendi. Então, imagina quantas pessoas hoje no mundo afora estão passando pela mesma situação que eu passei lá em 2011. Então, hoje, todo mundo que cruza meu caminho, que está com esse problema, eu direciono. Tanto para Narcóticos Anônimos, né? Você pode ver que se você entrar no meu Instagram lá, tem uma pastinha lá do drogas. Eu coloco lá, problema com drogas, chama no direct. Por quê? Quando a pessoa vai ali, é anonimato, né? É anônimo. Então, eu não falo quem que é. Então, eu converso particularmente com a pessoa, direciono ela para a reunião de Narcóticos Anônimos ou para o GAN, envio o link de reunião online, envio o link aquilo que eu posso ajudar ali com meu testemunho e com orientação eu faço. Entendi. Tem pessoas que às vezes podem achar que eu fico postando isso para crescer no Instagram, alguma coisa assim, mas não é. É porque eu sei que é uma ferramenta que eu alcança. sei que você ajuda mesmo, assim, você vai até além dos limites que você pode para tentar tirar e ajudar as pessoas. Inclusive, uma das coisas que minha esposa saiu de casa em 2018 foi porque eu estava servindo demais a ministério, trabalho voluntário e eu era grosso com ela, estúpido, não dava banho na minha filha. Foi onde que eu aprendi, né, a ser homem, na acepção da palavra homem. Cuidar da minha filha, cuidar da casa. Entendi. Ser um bom profissional. Então, qualquer um que esteja... Tenho narcóticos. Tem o narcóticos, tem um grupo de apoio mútuo, que é o GAN, que é um ministério da Igreja Batista Central. Porém, já tem em várias igrejas. Inclusive, se você quiser implantar aqui, eu ajudo a implantar. A gente até soltar aqui um spoiler, que a gente está montando um programa muito parecido, chama 30 Semanas. Ele é muito parecido com o programa Celebrando a Recuperação e também é baseado em 12 princípios. Então, a gente está estruturando, a gente vai sentar para conversar sobre isso também. Ótimo. Então, tem o 30 Semanas, que logo, logo a gente vai ter em nome de Jesus, Narcóticos Anônimos, o GAN. E pode te procurar também, se a pessoa quiser? Pode me procurar. Qual que é o seu Instagram? É cauê.crivellari. É com 2 L's e no final. Tá. Cauê com K, cauê.crivellari. Que ele também pode, às vezes, direcionar você. Às vezes não é desse estado, tá ouvindo a gente de um outro lugar, ele pode direcionar você dentro da sua cidade. Cauê, obrigado, viu? Nós estamos juntos. Muito obrigado, fiquei muito feliz aqui de estar contigo. Eu que agradeço a proposta, né, o convite. E mais feliz ainda de poder ver tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo e tudo que Deus ainda vai fazer. Então, muito obrigado. Você que está nos acompanhando aí no Spotify, se inscreva aí no nosso canal, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. E se você estiver acompanhando a gente do YouTube, também peço que você se inscreva, você curta esse vídeo, deixe um comentário e compartilhe com muitas pessoas aí. Quem sabe a gente vai gravar um segundo episódio falando sobre talvez a perspectiva da família, como que a família pode ajudar. E se você deseja que de fato tenha um segundo episódio, comenta aí que você quer e eu vou convidar o Cauê pra gente gravar mais um episódio sobre isso, combinado? Um grande abraço, gente. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.